Olá, gente. Primeiro, eu queria agradecer a vocês esse convite, porque estar aqui é uma honra, mas é qualquer um de nós que está aqui. Nós estamos tendo o privilégio e a honra de ver surgir, brotar e florescer um movimento que fraternidade não tem fronteiras, não tem credo, não tem cor, não tem lugar. É em todo lugar onde o amor precisa chegar. E aí você percebe que o que a pessoa pode falar depois de uma prece dessa? O que a gente pode dizer? O que a gente pode falar, né? O que a gente pode falar é que a busca de ser feliz, que é algo que todos nós buscamos, que é o tema desse livro que eu lancei agora e está sendo comercializado pela primeira vez aqui, e toda a renda dele, absolutamente toda a renda desse livro é para a Fraternidade Sem Fronteiras, toda ela. Então, por favor, divulguem, compre, para que a gente possa alcançar mais vidas, porque nós já temos muito. Mas milhões e milhões e milhões não têm ainda absolutamente nada. E não é possível acreditar em uma felicidade que seja só para mim, só para os meus. Nós vivemos num país que boa parte do estado de caos no qual nós nos encontramos reside no fato de que nós achamos que vai dar certo se somente eu estiver bem, se somente eu estiver com o carro blindado no condomínio fechado. E enquanto eu acreditar nisso, eu não vou ser feliz. Porque em algum momento eu desço e vou encontrar fora, no meio da rua, aqueles que eu quero que mantenha longe de mim pela indiferença e pela omissão. É preciso que eu consiga entender nesse momento que a busca de ser feliz é, como diz o poeta Vinícius de Moraes, é impossível ser feliz sozinho. É impossível construir uma felicidade duradoura no meu coração que não seja uma felicidade que emana de um sentimento muito forte de ter uma vida útil, proativa no serviço do bem. É aceitar um convite que já foi feito por todos os mensageiros divinos e aquele que mais acalenta nosso coração, o doce Rabi da Galileia, que nos disse de forma muito clara que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Quando nós pensamos em casamentos que não dão certo, são casamentos de dois egoístas, que cada um quer ser servido, mas não quer servir. Quando a gente pensa em ambiente de trabalho que é hostil, é um ambiente cheio de pessoas egoístas, que cada um quer receber e pouca gente quer dar. Quando a gente pensa num núcleo religioso conflitante, nós temos pessoas que estão lá, mas ainda muito egoístas, que querem apenas receber e que não querem absolutamente nada oferecer. Quando a gente pensa em qualquer relação humana em que há dor, nós percebemos o egoísmo. Quando a gente vê qualquer relação humana em que há alegria de viver, nós percebemos que são pessoas que estão juntas para servir umas às outras. É um movimento em que eu saio do egocentrismo para um movimento de servir e entender uma coisa que vocês estão sentindo aqui, né? Dá para sentir, não dá? Dá para sentir na pele a energia. Até quem está na internet nos acompanhando manda mensagem dizendo como estão emocionados com tudo que daqui está emanando. E o que é que daqui está emanando? Atitude. Qual é a diferença do que a gente vive aqui? É que aqui é um conjunto de pessoas que resolveram entender que a grande mensagem do Evangelho, do Gita, sabe, do Alcorão, de todos os livros sagrados da humanidade, é um convite a servir, é um convite à ação. Os discursos são bonitos, filosofias muito bem acabadas, oratórias muito bem urdidas, já não tocam mais os corações. O que toca o coração é você sentir que você está lá de repente fazendo uma coisa tão simples como doar R$50 por mês, que você gasta isso num lanche de shopping center, e de repente você pensa que aquilo não é nada, e chega uma pessoa aqui e faz uma prece tão bonita, agradecendo porque a vida foi mudada, e você diz assim, igual aquela cena final do filme A Lista de Schindler, quando ele percebeu a grandeza dos gestos, ele começou a perguntar, por que eu não vendi esse bottom, por que eu não dei esse relógio? Era mais uma vida, é mais uma vida, é cada vez mais uma vida, e é isso que nos livra do Rivotril. É isso. Quer dormir bem? Quer ter paz de espírito? Apesar de sua dor, sirva. Não estou aqui ignorando as dores que cada um de nós carrega na existência. Não estou aqui ignorando os traumas, as angústias, as superações, as sombras, as lutas interiores. Eu não estou ignorando de jeito nenhum. Cada um de nós sabe, como diz Caetano Veloso, a dor e a delícia de ser o que é.
Mas muitos de nós insistem em acreditar que essa angústia passa apenas com um tratamento. Não que ele não seja necessário em casos e deve ser buscado, e existe uma ciência para isso, mas a cura duradoura não é uma cura em que eu quimicamente iniba a minha alma de perceber que ela grita por servir, que ela grita por fraternidade, que ela grita por dar sentido à vida, vivendo a vida que serve para a vida dos outros. Nós vivemos um momento histórico do mundo, não só do Brasil, do mundo, em que a angústia, a dor campeia os corações. Nós temos milhões de almas que todos os dias pedem a Deus uma água, um copo de água e um pão. E ao mesmo tempo, milhões que todo ano, com tudo isso que tem em casa, pedem para sair da terra. Enquanto uns pedem para viver, outros pedem para morrer. E tudo isso fruto de uma humanidade que ainda não entendeu o verdadeiro sentido da palavra fraternidade. Fraternidade não é gostar daqueles que pensam como eu. Fraternidade não é ter grupo de WhatsApp em que eu excluo um parente que eu não gosto, criando um outro grupo sem ele, porque ele enche o saco do grupo. Fraternidade é deixar ele lá dentro e aprender a conviver com aquela criatura. Fraternidade é todo esse movimento em que a gente não olha num país cindido entre uma cor e outra de bandeiras políticas e resolve que a grande bandeira a ser erguida com veemência é a da fraternidade. E não a da indiferença, não da agressão política ou da agressão religiosa. Fraternidade é como disse Martin Luther King, que faleceu há mais de 50 anos, e com um sonho que ainda não se concretizou plenamente, de um dia sentarmos todos juntos à mesa da fraternidade. A mesa da fraternidade não é uma mesa em que todo mundo pensa igual, em que todo mundo age igual, em que todo mundo crê do mesmo modo e se comporta da mesma forma. A fraternidade é um ambiente em que eu percebo que a sua diferença, ao invés de me irritar, me acrescenta. Porque vamos combinar, o que é que eu aprendo com quem pensa como eu? Nada. Eu chamo de conversa de lagartixas. Você diz uma coisa, a pessoa faz, é mesmo. Aí comenta outra coisa, também acho. Eu aprendo o quê? Eu preciso de alguém que me mostre um ponto de vista diferente, que olhe para mim e diga, eu discordo de você, nesse ponto você está equivocado, e eu quero que a pessoa argumente. Eu preciso fazer uma coisa tão difícil hoje, que inibe um movimento mínimo de fraternidade, escutar. Capacidade de escutar, capacidade de desligar o celular, e em casa, escutar as pessoas que estão comigo. Desenvolver esse movimento fraterno mínimo de escuta o que o outro tem para dizer, e eu não preciso ao final do discurso do outro dizer que eu concordei, mas eu preciso da dignidade do outro poder falar para mim. Esse movimento implica que quando eu tenho fraternidade na família, e a gente tem percebido isso, a quantidade de crianças que são mais dispostas ao serviço no bem, elas são fruto de famílias que desde cedo mostram para os filhos a importância de sair de si e dar de si para além de si. Quando a gente tem crianças que cuidam dos irmãos, que ajudam os pais na tarefa doméstica, mesmo que você possa pagar todo mundo para fazer isso, é importante entender que nós estamos aqui para aprender tudo. Nós ainda temos muita rudeza dentro de nós. Quando você aprende a servir, ajudar sua mãe, ajudar seu pai, ajudar o coleguinha, você desenvolve um senso moral de serviço. Quando você é criado num ambiente de egoísmo, você age com egoísmo. E é claro, esse egoísmo de uma educação completamente sem ideia de servir, se volta contra os próprios pais, que na velhice vão encontrar filhos que não vão devolver aquilo que não receberam. Jamais. Nesse momento, vocês terem uma ideia da importância desse movimento de servir, as muitas pesquisas científicas que têm se desdobrado no ambiente acadêmico sobre o impacto psicológico, neurológico da atitude de servir. Fizeram experiências que crianças do ensino médio em escolas americanas foram instruídas, sabe a criança do ensino médio, aquela adolescência que você está lá só no seu smartphone, na sua rede social, sem querer interagir com ninguém, aquele ambiente ainda muito egoísta, e pega aqueles adolescentes, você vai ler e ensinar a crianças da pré-escola. Eles vão amarrados no começo, mas depois que eles começam a ver o resultado para eles, eles percebem que receberam mais que deram. Embora a belíssima prece da nossa irmã tenha dito que a mão que dá é mais abençoada do que a que recebe, eu sei que a que dá termina no final se sentindo mais abençoada do que a que recebeu, porque devolver diante de uma dívida imensa com Deus
é um privilégio. Deus é tão misericordioso que a gente deve no atacado e Ele cobra no varejo da misericórdia. Todas as oportunidades que a gente tem de servir é uma oportunidade de receber de volta de Deus um caminho de voltar-se de novo aos braços do Pai. Esse ambiente que nós vivemos hoje é um ambiente em que a grande mudança ética que a gente quer não é apenas de uma reforma política, porque a corrupção no Brasil, por exemplo, para citar um caso muito nosso, não é uma corrupção apenas de um sistema, ela é endêmica de um povo inteiro que só pensa em si. Quando nós pensarmos para além de nós mesmos, sairmos, e eu estou falando aqui para uma plateia privilegiada, uma plateia que já despertou consciência, e que já sabe a importância de servir, e que já sabe o que recebe ao servir. É por isso que tudo que a gente sente aqui, na verdade, é o resultado do coração de cada um de nós que está aqui, com um sentimento de utilidade, de serviço, que vai criando uma ambiência tão energética, que você vai chegando aqui no shopping e começa a arrepiar, e olha que eu nem sinto essas coisas todas, eu sou meio pedra, né? Mas a gente vai sentindo essa ambiência porque mentes despertas, saímos da consciência de sono, mas devemos acordar ainda mais. Nós devemos não só acordar a nossa consciência, é dever daquele que acorda acolher os irmãos que dormem para que eles acordem também. Por isso, para além de estarmos servindo a essa causa, nós devemos convidar outras pessoas a fazer o mesmo. Porque uma prece dessa mostra o valor que tem um gesto aparentemente tão pequeno. Mostra a dimensão do que a gente pode fazer. Mostra a utilidade de uma vida. Muitos de nós se perguntam assim, talvez eu faça isso porque no fundo eu me sinto tão pequeno, Rossandro, eu me sinto tão inferior, eu sou uma pessoa que tenho tantas sombras, tantos defeitos, e eu estou fazendo isso para ver se eu limpo a minha barra com o Papai do Céu. Talvez você esteja com esse sentimento. Queria dizer uma coisa para você hoje aqui, queria que você saísse com isso bem claro na sua cabeça, mas muito claro, sem dúvida nenhuma, Deus te ama como você é. Ele conhece você mais do que você mesmo e em nenhum momento desistiu de você. Não tente negociar com Deus, acreditando que você faz uma coisinha para ter tudo dele, porque você já tem tudo dele. Você já tem todo o amor dele. Apenas receba esse amor. E é o receber esse amor que já está dado, porque ele é um Pai de infinito amor. Ao receber esse amor, desenvolver um compromisso. Porque toda vez que eu penso assim, o que é que eu faço para devolver a Papai do Céu tanta coisa que eu não consigo nem avaliar, porque tem as coisas que eu contabilizo, que eu sinto que Ele faz comigo, e as que eu nem percebo por minha ignorância, aquele amor não registrado pela falta de lucidez, aqueles gestos invisíveis de cuidado de um Pai amoroso. Como é que eu faço para devolver tudo isso? Imagine que eu tenho uma audiência com o Papai do Céu, mandei um WhatsApp, ele viu, visualizou, ele sempre visualiza imediatamente, demora a responder, mas ele visualiza na hora. Aí a ansiedade trabalha, a gente espera, ele responde, você tem uma audiência, finalmente você chega lá e bate um papo com ele, diz assim, papai, olha aí, é um amor tão grande que você tem, para mim tão incompreensível, como dizia Davi, você me sonda de um jeito que eu não consigo entender, é tão grandioso que eu nem alcanço esse amor tão alto, como diz Davi, tal ciência é tão preciosa, que eu não alcanço tão alta, papai, eu preciso devolver, cara, velho, hashtag eu preciso te ajudar de volta, eu preciso fazer alguma coisa, o que é que eu faço por você? Então ele vai dizer assim, e se eu te disser que eu não preciso de nada, porque eu criei tudo até tu? Aí você fica assim, ai que bom, ele nem vai me pedir para devolver. Aí você vai meio que saindo da audiência, mas já que você veio aqui me perguntando o que você pode devolver, eu tenho um pedido para te fazer. Existe no universo inteiro muitos filhos, todos amados do mesmo jeito, mas em condições diferentes para o seu próprio crescimento. E se tem uma coisa que você pode fazer para devolver todo esse amor que você sente que de mim emana para o seu coração, é dirigir para eles, não apenas em prece. O momento da oração, só da oração, também não tem mais sentido. É a oração das mãos, que agem, que se colocam para servir. É devolver esse muito amor que do meu coração emana para ti, a todos os outros corações que às vezes não se sentem tocados, porque esperam a manifestação do amor, porque Deus ama os homens através dos homens.
Ninguém vai fazer uma prece para que um prato de comida suja diante da boca que pede. A única forma desse prato de comida surgir é nós agirmos. Ninguém vai fazer uma prece para brotar água do solo. Embora seja importante a oração, Deus vai precisar das nossas mãos para cavar um poço. Deus vai precisar das nossas mãos para criar o pão. Deus nos deu a condição de, agindo, saindo de uma passividade, desenvolvermos uma atitude de amor concreta e plena. Cada um de nós aqui já sente no coração a alma aquecida pelo pouco que faz. Imagina a força que isso tem. A gente não tem dimensão da grandeza desse movimento e a proporção que ele vai tomar. A proporção que ele vai tomar é exatamente porque ele está em sintonia com o que há de mais especial no coração de Deus. É desenvolver em nós um sentimento não intelectual de que nós somos irmãos. Porque nós temos um sentimento intelectual disso. Precisamos ter um sentimento prático de irmandade. E esse sentimento prático implica dizer que as suas diferenças me acrescentam. Eu não preciso pensar como você para viver e amar com você. E eu preciso entender que eu preciso sair da minha zona de conforto e te encontrar no teu desconforto. Porque quando eu acolher o teu desconforto, o conforto do meu coração vai começar a existir. E em vez de buscar nos livros, apenas nas leituras, em vez de buscar apenas nos medicamentos, nos tratamentos, em qualquer coisa que justamente eu busque, eu vou simplesmente entender que o conforto está em confortar, que a paz está em provocar paz. E vou entender que a prece, oração atribuída a Francisco de Assis, que mesmo que não tenha sido dele, foi inspirada nele. Não é a oração do tolo que pede apenas para dar. Fazei de mim um instrumento de tua paz. Que eu leve amor, que eu leve perdão. Parece aí um indivíduo que só dá e não recebe. A gente tem aquele amor egoísta, assim, esse casamento não vai certo, eu só dou e não recebo nada. Não tem essa visão infantil. Mas o sentimento de Francisco de Assis é o sentimento da abundância. Porque dá quem tem. Aí você pode acreditar numa outra grande mentira. Desculpa, eu estou acompanhando aqui o horário, que eu tenho mais 10 minutos só para ir embora para o aeroporto. Dá, a gente volta, fica tranquilo. Vocês estão tendo tanta luz aqui que eu é que estou com inveja porque estou indo, tá? Então o que acontece? A gente começa a perceber essa força que emana da gente. Você pode estar pensando assim, mas sabe o que acontece? Eu não tenho para dar. Eu sou pouco, eu sou ninguém, eu sou frágil. Eu sou incapaz, eu sou incompetente, eu sou feio, eu sou burro, eu sou estúpido. Por que você acredita nisso? Quem disse isso para você? Quem te convenceu disso, que seria a maior causa de desistência de viver e servir? Acreditar que você não é ninguém. Então talvez o mundo diga uma coisa e Jesus diga uma outra coisa, e você está acreditando no mundo e não em Jesus. É como se o mundo dissesse assim para você: você não vale nada. E Jesus: mas eu gosto de você. A quem você vai dar ouvidos? Você vai dar ouvidos a esse mundo que você introjetou? Porque tudo bem que você possa ter ouvido no passado: você não é ninguém, você não é capaz, nada do que você começa não termina. Se você escutou isso, e pode ter sido de pessoas importantes para você, acredite, não foi por maldade. Essas pessoas deram o que tiveram, e acredite, certamente nos deram mais do que nós recebemos delas. Então não cabe julgamento, apenas aceitação do que foi possível ser dado, e gratidão por tudo que foi possível ser dado. E o que me cabe agora é não introjetar esse olhar de pequenez, e me ver com a grandeza de alguém que é feito por Deus, forjado no barro do ser que criou o infinito e o universo. Sendo eu também um projeto divinal, no momento em que fizer a minha luz brilhar, né? Como dizia Nelson Mandela no discurso de posse na África do Sul, no estado de Petróleo, ele diz assim: o nosso maior medo não é o medo de que sejamos incapazes, o nosso maior medo é de assumir a nossa luz. As pessoas dizem para você, ele continuava: quem é você? Você é feio, estúpido, incapaz. E eu digo para você que é mentira. Mas quando a gente acende a luz, a gente sente medo,
Porque a gente se torna autor da própria história. A gente sente medo. Porque a gente não pode mais terceirizar a evolução, a gente não pode mais responsabilizar a dor que sentimos, a gente assume as rédeas da própria existência. E é fantástico esse movimento, porque ele dá medo. Dá medo porque muitas vezes a gente quer voltar para aquela condição de vítima das circunstâncias. O Lulu Santos disse: eu não vou mais bancar de vítima das circunstâncias. Afinal, nós somos autor da nossa própria história, porque cada um de nós carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Com a Fraternidade Sem Fronteiras, para mim particularmente, de forma mais concreta, de forma mais vívida, eu consegui perceber o que a gente diz, o surgimento de uma nova era. O surgimento de uma nova era não é a exacerbação de um plano de religiosidade. O surgimento de uma nova era é a exacerbação da ação em prol do outro. É quando os discursos cessam para que a prática aconteça. E diante aqui de todos vocês, a gente percebe aquilo que Lulu Santos também diz. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Muito obrigado. Estamos juntos por uma causa maior.